Seja como uma raiz firme e ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão. Cristo é nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. La la ya, la ya, la ya. Cristo é nosso pão. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual, nessa noite de quinta-feira. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês. E nesse momento vamos passar a escala, né, de trabalho. E antes disso, vamos lembrar que quem ainda não separou aquele recipiente com água, para que possa separar, que no final nós teremos a fluidificação das águas. Bem, meu nome é Mariane, mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. O nosso harmonizador da noite é o nosso querido amigo Leon, que trouxe para nós melodias edificantes. Muito obrigada, Leon. Nós voltamos com ele após o término da palestra, para cantar mais uma música para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, item 1 e 2, Perdoar para que Deus vos perdoe. Vai ser feito pela nossa amiga Rosa. A prece inicial vai ser feita pela nossa companheira e querida Ana Maria. O nosso palestrante desta noite é ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido Edmor, que trouxe para nós o tema é Tempo de Perdoar. E o passe, a fluidificação das águas e a prece final vai ser feita pelo nosso amigo Volney. Agora, eu vou convidar a nossa amiga Rosa para fazer a leitura do Evangelho. É o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Com os nossos pensamentos elevados, proporcionado pelas melodias que nos embalam neste momento, pela leitura do Evangelho, que nos orienta a seguir o caminho do bem, do amor e do perdão. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual de André Luiz por nos proporcionar este momento de orações.
quando sintonizados com o alto, sentimos renovar em nós a fé, a esperança e a confiança que estamos recebendo o que necessitamos para a nossa melhoria. Abençoa, Senhor, também os nossos lares, os nossos familiares e a todos que não têm a mesma oportunidade que nós de estar participando deste banquete espiritual. Que tua paz, Senhor, e tua luz nos envolva neste momento e em todos os momentos de nossas vidas. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Agora vamos convidar, né, nosso querido Edmur, a tomar a palavra, trazer para nós lindas palavras, eu tenho certeza. Um abraço a todos aí, uma oportunidade que a gente sempre agradece, né? De poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, de comentar, e uma oportunidade de trabalho também, né? Que a gente tem, que proporciona também uma oportunidade para a gente estudar um pouco. Nós somos, falando mais de mim, claro, né? Mas eu sou uma pessoa muito acomodada, né? E a partir do momento que surge essa oportunidade, o que a gente tem que fazer? Começar a estudar, olhar, ler de novo o Evangelho. E essa parte do Evangelho, né, que fala do perdão das ofensas, é uma parte que, com certeza, todos nós já lemos dezenas, às vezes centenas de vezes. Capítulo 10, né? Principalmente esses dois primeiros itens, que são itens curtos, né? E de repente a gente vai preparar para dormir, cai nesse item e fala, nossa, bom que é pequenininho, curtinho, vou ler e vou dormir. E não medita, né? Nesses pontos que são colocados e que são de fundamental importância para todos nós, na nossa evolução. Então, o perdão, ele só pode acontecer com seres que já têm um certo conhecimento, que já saíram da fase de barbárie. O perdão é algo de seres evoluídos, né? Então, muitas das vezes, nós pegamos esse capítulo e simplesmente passamos por cima dele. Então, é algo que a gente precisa analisar, porque a partir do momento que nós temos a condição de perdoar, nós também nos olhamos para dentro de nós e observamos que todos nós que estamos encarnados aqui, somos passíveis de erros, né? Derrotas, vitórias, de diversas circunstâncias na nossa vida que constantemente nós atravessamos. A nossa vida, ela é um filme de longa duração, é um longa-metragem, né? A gente vai no cinema, passa um filme aí de 3 horas. Nossa, é grande demais. A gente custa a aguentar esse final, né? A nossa vida é um filme de longa duração. Não é uma foto que a gente tira e consegue representar, e sim um filme que tem começo, que tem meio e que com certeza vai ter um final. Essa nossa vida, essa nossa encarnação, ela atravessa diversas fases e mostra para a gente, de um modo geral, que nós estamos evoluindo. Muitas das vezes nós somos orgulhosos, egoístas, né? Muitas das vezes nós somos incapazes de pedir desculpas em determinadas situações, é normal, né? Nós somos intolerantes. E principalmente quando o ciúme predomina, nós não enxergamos aquilo que está na nossa frente. É algo fundamental para a gente começar a nos conhecer, né? E entender que o perdão, ele é algo para que a gente possa treinar, para que a gente possa exercitar. E ele não começa de uma hora para outra. Não dá para a gente perdoar sem ter toda uma história, sem ter todo um conhecimento. Nós vamos tentar falar um pouquinho disso, né?
Aqueles que conseguem perdoar, ele consegue atingir um grau de tranquilidade que faz com que ele não se perturbe por nada. Nenhuma raiz de amargura, nada consegue atingir aquele que consegue perdoar. Então, é algo que Paulo traz para a gente, né? Lá na carta aos Hebreus, né? E algumas recomendações fundamentais que ele traz para a gente, né? São recomendações que, quando a gente ouve, fala assim, nossa, mas são tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão profundas, né? Ele coloca que o perdão, ele é fundamental sempre que nós ofendermos alguém. É fundamental que a gente peça perdão. É fundamental também que a gente ore pelos que nos ofendem. É fundamental que a gente aceite as imperfeições alheias e entenda que todos aqueles que estão à nossa volta, todos, sem exceção, estão no mesmo processo de evolução contínua. Alguns em um patamar um pouco mais baixo e outros um pouco mais elevados do que nós. Mas, de um modo geral, todos na mesma jornada. E todos, sem exceção, estamos procurando uma coisa só, que é a felicidade. E aí a gente tem essa dificuldade grande no ato de perdoar, que é colocar-se no lugar do outro. Tão difícil, né, pessoal? Tão difícil a gente se colocar no lugar do outro que está passando aquela dificuldade, porque nós olhamos a nossa vida, volto a dizer, como se fosse um filme. E nós, muitas das vezes, nos colocamos como aquele injustiçado, como aquele que sempre sofreu, né? E muitas das vezes o outro está passando pela dificuldade muito maior do que nós. Então, entender essa situação é algo fundamental também que nós precisamos nos desenvolver. Jesus coloca para a gente, lá em João, capítulo 3, versículo 3, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele coloca isso como algo fundamental para que a gente entenda que essa história nossa não começou agora. E a história de todos aqueles que nos cercam também não começou agora. A reencarnação mostra para a gente que nós temos uma história pregressa muito, muito maior do que a gente imagina. É algo que a gente sempre comenta, né? E eu acho que aqueles que me conhecem já cansaram de ouvir eu falar isso, né? E hoje nós nos encontramos na nossa melhor versão. Nós nunca tivemos tão bem como estamos hoje, independente de quem esteja nos assistindo. Independente de quem esteja, em que fase esteja da vida. Se estamos encarnados aqui hoje, com certeza, ou estamos no mesmo patamar, poucas pessoas estão no mesmo patamar, poucas pessoas evoluíram, praticamente nada. De um modo geral, grande maioria, todos nós já evoluímos de uma maneira intensa. Então, aquele que hoje nos perturba, aquele que nos ofende, ou aquele que a gente acha que nos ofendeu, ele está também na sua melhor versão. Ele está fazendo o máximo. Ele está fazendo o que ele consegue fazer, né? Então, nós observamos, graças ao Espiritismo, que a reencarnação é a base para que a gente entenda e possa internalizar a questão do perdão em nós. Bacana a gente falar, né? A gente colocar que é necessário que nós perdoemos, né? Mas quando cai na nossa frente, quando a situação se apresenta para nós, muda tudo. Muda tudo. Porque o nosso organismo trabalha de maneira diferente. A adrenalina cai no sangue, o nosso coração começa a bater de uma maneira descompassada, a respiração muda o sentido, muitas das vezes, né? E aí a gente, vamos dizer assim, estoura. Não aguentei. Não aguentei.
E aí a gente comete os desatinos constantes, e que a base é o arrependimento. Então, para que a gente possa falar do perdão, nós temos que colocar algo fundamental, que é o arrependimento. É o primeiro passo. O primeiro passo é arrepender-se. E tá lá, né? Deus, ele observa, nos observa e nos avalia constantemente com as nossas dificuldades, entende as nossas dificuldades, nos acolhe como filhos, crianças menores, em fase de aprendizado. Sabe que nós estamos também no nosso crescimento. Então, a base de todo esse processo do perdão, sem dúvida, que é o arrependimento. E um ponto também que a gente comenta, né, é que qualquer pessoa que apareça na nossa vida, por melhor que ela seja, ela vai nos desagradar em algum momento da vida. Se nós estamos, né, no nosso caminho e convivemos com uma pessoa, é claro que os pensamentos são diversos. Porque aquela pessoa que está do nosso lado, apesar de estar com a gente, às vezes, dia a dia, ela tem uma visão da vida diferente da nossa. Ela vai sentir momentos diferentes, ela vai passar por dores diferentes, ela vai ver ambientes, quadros completamente diferentes do nosso, mesmo que ela esteja ao nosso lado. É fácil da gente ver isso. A perspectiva muda. Numa caminhada, vamos dizer assim, matinal, num parque, se tem duas pessoas, cada uma vai ver as coisas de uma maneira diferente. E esse é um ponto para nós estudarmos quando a gente quer realizar ou quando a gente quer desenvolver a parte do perdão. Nosso companheiro, nosso filho, nossos colegas de trabalho, estranhos na via pública, todos estão tendo uma visão única da vida. E muitas das vezes isso não coaduna com o que a gente pensa. A gente não concorda com determinadas coisas. E às vezes uma palavra de outra pessoa nos ofende. Mas nós não observamos isso. Nós achamos que ela tem algo contra nós. E muitas das vezes é simplesmente a maneira dela ver a vida. Então, quando uma pessoa te magoa, nós temos duas opções, né? Nós podemos nos vingar dela, e isso vai nos deixar feliz por alguns minutos, me vinguei. Ou a gente pode perdoar e ser feliz para o resto da vida. A maioria das vezes nós escolhemos a primeira opção. Nós queremos, aquilo traz para a gente os nossos ancestrais, traz coisas que a gente colhia em outras épocas. É como se fosse um sentido saudosista que a gente tem, de lembrar quando eu era bárbaro, quando eu tinha outro tipo de comportamento mais selvagem. Então, isso traz para a gente, naquele primeiro momento, algo bom, que passa muito rápido. Porque a nossa evolução vai mexer com o nosso interior e vai trazer uma nova concepção, né? Então, às vezes, nós que estamos em contato com os espíritos, né, nos nossos trabalhos mediúnicos, nós muitas das vezes temos espíritos que se manifestam e que perderam o corpo físico já, né? São espíritos desencarnados. E eles falam para a gente: tô sentindo dor demais. E às vezes a gente pergunta: em qual órgão que você está sentindo dor? Ele falou: não, eu não estou sentindo dor em órgão, não é na alma. Então, esse posicionamento
né? Aquilo que o espírito manifesta, muitas das vezes, é a dor do arrependimento, em primeiro lugar, e a dor de não perdoar. É aquela angústia, é aquela tristeza, é aquela mágoa misturada que está tudo ali dentro da nossa alma. Então, o perdão, ele é um bálsamo para a alma. É muito difícil a gente falar isso para o espírito, né? É muito difícil falar, porque cada espírito que se manifesta, e nós também, de um modo geral, temos, como eu falei, uma história. O perdão, na maioria das vezes que nós conseguimos acessar esse espírito encarnado ou desencarnado, ele é como se fosse esse bálsamo para a alma. Como se fosse uma água para aquele espírito sedento de paz. É uma libertação definitiva para o espírito, aquele que perdoa. Ele consegue se libertar disso. Então, amar os inimigos, como o Evangelho fala para a gente, não é ter para com ele, para aquele espírito, para aquele inimigo, uma afeição forçada, que com certeza não é natural para a gente, né? O contato com aquele espírito faz o nosso coração bater diferente. Então, a ideia não é que a gente consiga amar esse espírito ou perdoar ele de uma vez. Não sentir como se fosse um grande amigo. Muito difícil. Nosso próprio corpo não consegue fazer isso. Mas a proposta é que a gente não tenha contra eles ódio, rancor, desejo de vingança. É perdoar sem aquele pensamento oculto, sem pôr condição. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Só da gente ouvir, da gente ponderar, já é algo, um grande passo que a gente dá no caminho do perdão, né? Que é um caminho, muitas das vezes, longo. Às vezes muito longo, muito dificultoso para todos nós. Então, a partir do momento que a gente deseja o bem no lugar do mal, para aquele que nos ofendeu, alegra quando acontece uma coisa boa com ele, ao invés de a gente entristecer. Então, muitas das vezes, aquele que nos fez mal, acontece uma coisa boa para ele, e a gente faz? Puxa vida. Justiça de Deus falhou agora, né? Aí, acabou tão mal, acontece coisa boa para ele. Eu que sou bonzinho, nada de bom me acontece. Então, esse princípio é algo que nós temos que nos libertar. É vibrar de uma maneira positiva. Não precisamos nem fazer propaganda disso. Mas é procurar observar e vai, meu filho, vai, meu amigo. É isso aí, graças a Deus que está bem. Difícil, dificílimo, né? Perdão para nós é algo complicado ainda. Então, os espíritos, quando nós desencarnamos, nós temos uma pleia de espíritos que nos precedeu, amigos, companheiros de dia a dia, né? Familiares. A partir do momento que nós temos esse sentimento contínuo de perdão, esses espíritos conseguem nos acessar de uma maneira mais intensa, principalmente no nosso retorno. E é o que a gente estava conversando até hoje na preparação, né? O retorno nosso, ele já tem dia, já tem hora, nós não sabemos, mas ele já está marcado. Todos nós iremos retornar à pátria espiritual. Todos nós. Daqui 120 anos, provavelmente, nenhum de nós estaremos aqui. Estaremos ou no plano espiritual, ou talvez a gente já tenha até voltado para cá de novo, se Deus quiser. Então, quem vai nos acolher no nosso retorno ao plano espiritual é algo que a gente tem que pensar. É algo que a gente tem que, de repente, saber de que maneira. Quem vai me receber lá? Será que eu vou ter condição de
ao desencarnar, ao me encontrar no plano espiritual, ao me encontrar no mundo dos espíritos, será que eu vou ter condição de encarar aquelas pessoas que me precederam? Será que quando eu desencarnar, eu vou ter o merecimento de encontrar uma pessoa igual essa que foi fantástica enquanto encarnada aqui? Será que a minha sintonia, a minha maneira de encarar a vida vai propiciar com que eu consiga abrir a cortina e vislumbrar os meus amigos? Ou a minha sintonia vai ser tão densa que eu não vou conseguir ver, a não ser aqueles espíritos que estão vinculados a mim pela minha falta de perdão, pela minha intransigência, pela minha dificuldade? Então, a força que esse perdão tem em nós, ela é muito grande. Emmanuel traz para a gente, como recomendação, 3 pilares que sustentam o perdão. O perdão ele é sustentado por 3 pilares que acontecem simultaneamente ou, muitas das vezes, paulatinamente. Eles são construídos. O primeiro pilar para que a gente possa ter o perdão é o arrependimento. É o que a gente falou. Então, para que a gente perdoe qualquer pessoa, né, para que a gente tenha essa condição do perdão, é necessário que nós nos arrependamos daquilo que nós fizemos. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, premissa, aquela primeira condição, né, para que o perdão seja íntegro. A segunda, também inexorável, que é a expiação, ou prova. Então, nós nos arrependemos e, das mais diversas formas, nós expiamos. Nós sofremos ou pedimos, através da prova, possa realizar algo. Porque somente arrepender no sofrer ou provar aquilo que a gente fez, não faz sentido para o nosso espírito. Então, a primeira coisa é o arrependimento. Segunda, expiação. Mas também não adianta nada nós arrependermos, expiarmos, sofrermos e não utilizar o terceiro pilar, que é a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação. Esse é o processo inexorável. E aí sim, nós conseguimos perdoar de uma maneira total, ampla. Isso faz com que nós consigamos encarar o outro de uma maneira, digamos assim, adulta. Negar o perdão para outra pessoa é como se a gente fosse um barco ancorado num porto indefinidamente. Se nós formos pensar, qual que é o propósito de um barco? É navegar, né? Um barco foi construído para que ele possa sair do porto e ir para o meio do mar, ou para o rio, né? Ou para o lago, e realizar a tarefa dele, que é boiar naquela superfície. O perdão tira a âncora desse barco. A falta de perdão coloca a âncora e deixa a gente sem o nosso propósito da vida. O propósito da nossa vida é o desenvolvimento, é o crescimento. É saber que, com certeza, amanhã seremos melhores do que hoje. Para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos mais livres. E com essa âncora do ódio, do rancor, nós não conseguimos sair do lugar. Então, cada ato de agressividade que ocorre nesse mundo, ele tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar.
Todo ato. Então, nós só ferimos outra pessoa porque nós ainda não aprendemos a amar essa pessoa. E amar no sentido profundo, né? No sentido maior do amor. E essa é a proposta. É entender isso. É fácil, pessoal? Não é fácil. É difícil. É difícil. Com certeza é difícil. Bom, o Livro dos Espíritos traz uma pergunta para a gente interessante, né? Que fala o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha o que os Espíritos colocam para a gente como o entendimento de Jesus. Ele coloca como fundamental o perdão das ofensas. Então, é algo que nós precisamos trabalhar muito em nós, pessoal. Nós temos que começar a desenvolver isso de uma maneira mais intensa. Porque nós sabemos que o perdão, ele é terapêutico, ele nos auxilia o corpo físico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade do que outras que perdoam. Mágoa crônica leva a depressão, desequilíbrio psicológico. Isso é comprovado cientificamente. Então, quando nós odiamos alguém, nós fixamos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação, nosso organismo sofre estresse com essa situação. É como se estivesse acontecendo sempre. Então, a partir do momento que nós desvinculamos o nosso pensamento dessa situação, o nosso organismo começa a trabalhar de maneira mais adequada. Então, esse processo de desvinculação auxilia no tratamento das nossas doenças. Quando a gente está adoecendo demais, a gente precisa dar uma olhada nos nossos pensamentos. Saber como que nós estamos direcionando eles. É algo fundamental, né? Então, nós precisamos cultivar a compreensão, facilitar a convivência com as outras pessoas, o relacionamento, melhorar o ambiente vibratório que nós vivemos. De que maneira nós podemos fazer isso? Culto do Evangelho no lar. Nós precisamos escolher o que nós colocamos dentro de casa, qual tipo de música, qual tipo de programa, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente. Então, isso é algo saudável que vai influenciar. Nós precisamos fazer isso de maneira, né? Então, Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu perdoarei, meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus responde: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Jesus dá diversas, vamos dizer assim, não diria nem direta para nós a questão do perdão. Ele fala isso para Pedro. Ele fala isso lá em Mateus também. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará dos seus pecados. Ele fala também em Lucas: acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti. Repreende-o e se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Ele fala também lá em Mateus e em diversas outras passagens. Em Mateus ele fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele fala de novo, lá em Mateus, capítulo 5, 24, antes de apresentar tua oração a Deus, vai e reconcilia-te com teu inimigo. Vamos agradecer o Edmur, que eu acho que ele está ouvindo, e vamos convidar o Leon para cantar mais uma linda canção para nós, para a gente preparar para o passe e para a prece final, tá bom? Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços,
Me acolhe, mãe, me acolhe em teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, eleva minha alma até os planos teus. Me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, rosa mística de Nazaré. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços. Me acolhe, mãe, me envolve em teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, essa rosa que desce dos jardins do céu, a perfumar a terra e os filhos teus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, rosa mística de Nazaré, a perfumar a terra. Muito obrigada, Leon. Gratidão. Agora é com você, Ivone. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, com as nossas mentes abastecidas dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, fechar os nossos olhos suavemente, relaxar o nosso corpo físico, sentir a presença de Jesus diante de nós, dos amigos espirituais e dos encarnados que trabalham conosco nesse momento. Uma luz azul, muito intensa nesse instante, ilumina todo o ambiente onde nós nos encontramos. Ela penetra pelo nosso ser, retirando de nós o cansaço, a dor, a doença, as preocupações do dia a dia. Repõe as nossas energias através do magnetismo, absorvidas pelo nosso chakra coronário, que reabastece todo o nosso corpo físico, regenerando as nossas células, alimentando a nossa mente. Sintamos o nosso corpo leve, tranquilo, abastecido de energias. Nesse instante, os nossos irmãos direcionam essa mesma luz azul para as nossas lágrimas. Depositam nela a energia necessária, o bálsamo magnético trazido da natureza, que transforma essa água em remédio, em bálsamo para cada um de nós. É ela que vai fortalecer a cada um de nós, para que tenhamos a condição necessária de realizar as nossas tarefas e, principalmente, de servir nessa área do Cristo. E assim, meus irmãos, abastecidos de fé, de esperança e de saúde, ao encerrarmos esses momentos felizes na nossa caminhada, agradecemos a Jesus, a equipe que nos acompanhou nessa tarefa, que nos intuiu, que nos auxiliou,
por tudo que recebemos através desse tratamento. Que a paz, que a misericórdia do Cristo possa estar presente no coração de cada um. Que a luz da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa iluminar os nossos passos, hoje e por todo sempre, e assim seja.